Noite longa, sono profundo, esperança de um alvorecer. Quem de nós não experimentou o medo da noite escura, sombras que insistem em nos perseguir para que a tristeza se instale permanentemente em nosso coração? Nossos medos e ansiedades afloram diante da noite fria e implacável. Como crianças que não querem dormir, nos perguntamos se veremos um novo dia. Quantos ainda dormem, aguardando que a promessa se cumpra? Quanto tempo vai durar essa escuridão? Se não fosse pelo facho eterno de luz que raiou naquela manhã de domingo, a morte seria nossa única realidade. Mas porque a luz ilumina as trevas e a vida é mais forte que a morte, nosso sono não vai durar para sempre. Há um caminho que é verdadeiro e que nos garante vida, porque ele abriu o caminho da morte para a vida. Todos os que seguirem seus passos vão despertar na manhã da humanidade, o dia em que pela primeira vez não vamos ver o anoitecer. Ele prometeu, vai cumprir. Já provou que pode e que vai fazer mais uma vez. Por que não pedir a ele, lembra-te de mim, quando o dia amanhecer? Boa tarde. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa série especial de mensagens que temos aqui na Igreja Adventista Central de Porto Alegre, aos sábados às 18 horas. Nós temos nestes encontros separado tempo para juntos estudarmos e nos relacionarmos um pouco mais com a Palavra de Deus. É um livro tão antigo, mas que ainda hoje pode falar a cada um de nós, trazendo luz, sabedoria, conforto, direção para a nossa vida e plenamente aplicável, útil e essencial na sociedade que a gente vive. E no último mês de abril, nós temos desenvolvido esta série especial de mensagens, Sheol, porque o tema da morte faz parte da experiência humana. Todos nós nos relacionamos com ela de alguma maneira. E principalmente nesse mês de abril, o mundo cristão para relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Há apenas poucas semanas atrás, tivemos um feriado em que nos lembramos daquilo que Jesus Cristo fez quando esteve aqui conosco e fez por nós. E não há como a gente pensar nas últimas cenas da vida de Jesus sem que o nosso coração fique sensibilizado, tocado pelas cenas. É óbvio, é uma história muito triste, uma prisão injusta, tortura vil, a condenação e morte de um inocente. Tudo isso fala muito ao coração humano, principalmente porque nós, em algum momento, contemplamos a possibilidade da morte estar se aproximando de nós, ou já experimentamos a perda de alguém. E por isso esse tema é tão importante para o ser humano. Em algum momento da existência, ou em muitos momentos da existência, nós paramos para pensar sobre esse assunto. Você já perdeu alguém? Eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, quando vi meu pai, num dia à noite, atender o telefone. Vários de vocês sabem, meu pai é da região das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, mas há muitos e muitos anos se mudou para São Paulo. Eu já nasci em São Paulo. E estávamos lá, nessa noite, quando ele atendeu o telefone. E depois de um sorriso e um boa noite, a expressão do rosto foi mudando. E o meu pai ficou calado até o fim daquela ligação, processando a informação. As palavras foram muito curtas e cirúrgicas com a gente em casa, os filhos, a esposa. Meu pai morreu. Foram as palavras dele. Tão difícil estar longe, distante, e não poder participar desse momento. E para mim foi a primeira vez em que alguém
próximo morreu. Embora víssemos a nossa família aqui do Rio Grande do Sul apenas uma vez por ano, mas foi a primeira vez em que algo que é de sangue, né, faz parte da família da gente, a primeira vez. E eu já estava no primeiro ano da faculdade de teologia, quando nas férias, tinha ido trabalhar nas férias, passei em São Paulo para ver a família antes de voltar para a faculdade. Um novo semestre estava começando e telefonei para minha avó, mãe da minha mãe. Falei: vó, cheguei em casa, já casado com minha esposa, era uma quarta-feira, nós vamos ficar até o final da semana, domingo nós vamos viajar à tarde para o interior de São Paulo, vamos almoçar juntos? E deixei combinado aquele almoço com a minha avó na sexta-feira. Era um mês de fevereiro, início de ano. Sexta-feira à noite, eu estava na casa da minha mãe, de madrugada, umas 3 da manhã, o telefone toca, minha mãe atende, todos nós na casa acordamos. Quando o telefone toca de madrugada, você sabe, nem sempre são boas notícias, não é verdade? Era o meu primo do outro lado da linha, era vizinho da minha avó, e havia compartilhado a notícia: a avó morreu. A avó, que eu tinha um almoço combinado, que nunca aconteceu, no domingo, a avó com quem eu mais passei tempo, sabe? Casa de vó, cheiro de vó, comida de vó, se esconder do pai e da mãe na hora de ir embora, para ver se eles esquecem a gente, deixam a gente dormir na casa da avó. Férias, 10, 15 dias na casa da avó. Quando essa avó se vai, é um vazio tão grande que fica. Todos nós, em algum momento, temos que nos relacionar com o assunto da morte. E é por isso que a Bíblia fala a respeito desse assunto. E é por isso que nós estamos, nestas 3 semanas, falando a respeito de como é que nós podemos encontrar nas Escrituras solução para a morte. E tão inesperada como é a perda e a morte, é inesperada a resposta bíblica: a morte não é o fim. E eu queria compartilhar com você esta declaração de Jesus Cristo que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Então, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Eu sou a ressurreição e a vida. E é interessante, a Bíblia traz esse assunto da ressurreição como resposta à experiência da morte. A palavra cum é a palavra hebraica para ressuscitar, ressurreição. E Jesus Cristo aponta um caminho para a solução como solução da morte. Nós, seres humanos, estamos acostumados com um atalho para o assunto da morte. O atalho é imaginarmos, e nós tratamos disso no episódio 1 dessa série. Se você não acompanhou, vá lá no nosso canal do YouTube, você vai encontrar lá cada um dos 3 episódios, o de hoje, os 2 anteriores, e falamos sobre a criação da vida humana e o significado de alma nas Escrituras. Mas nós, seres humanos, de forma geral, a humanidade, e isso transcende religião, nós criamos um atalho para a morte. Nós criamos uma alma imortal, então a morte, ela é uma morte parcial, não total, a gente continua existindo de uma outra forma. Mas Jesus Cristo aponta um outro caminho como solução da morte, que não uma entidade que não morre, mas uma morte que é desfeita. E Jesus Cristo chama isso de ressurreição, e ele diz: essa ressurreição existe por causa de mim. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, mesmo morrendo, vai viver. O que é isso? O que é que Jesus está falando? Como é que funciona isso? E hoje nós vamos nos concentrar então sobre essa solução bíblica para a morte, chamada ressurreição. E eu queria compartilhar com vocês 2 ideias a respeito da vida após a morte. A primeira delas é que a vida após a morte só tem início com a ressurreição. É disso que Jesus Cristo está falando. E essa ideia da ressurreição, ela é uma ideia central para o cristianismo. Ouça esse texto das Escrituras. Novamente, Jesus, capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus afirma o seguinte: eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus.
e aqueles que a ouvirem viverão. Estão mortos, mas viverão. O Pai tem vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida, e lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos, diz Jesus. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. E aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Essa é a perspectiva de Jesus Cristo e das Escrituras a respeito da morte e da solução para a morte. Jesus aponta o caminho da ressurreição. Essa palavra ressurreição, em hebraico, no original, é levantar-se, ficar em pé. Eles não têm uma palavra como nós temos em português. Então, se alguém está pronto para fazer algo, essa pessoa ressuscitou, ela ficou em pé, né? Mas, ligado ao assunto da morte, ela tem esse sentido da ressurreição. Aquele que deitou-se no sono da morte, levanta-se outra vez. Esse é o sentido da palavra. E essa ideia da ressurreição, ela está muito presente no texto bíblico. Nós temos diversas histórias de ressurreição no texto bíblico. Moisés, o filho da viúva de Sarepta, o filho da sunamita, aquele morto que caiu na cova do profeta Eliseu e ao tocar nos ossos do profeta já morto, ressuscitou. Nós temos os eventos de ressurreição ligados ao ministério de Jesus Cristo, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro e o próprio Jesus e aqueles que ressuscitaram com Jesus na sua ressurreição. Nós temos inúmeras histórias e narrativas de pessoas que experimentaram a ressurreição. Na própria história do cristianismo, isso foi uma crença que foi sempre sendo passada de geração em geração de cristãos. Eu vou compartilhar com vocês a leitura de 2 credos cristãos, 2 declarações de fé cristãs ao longo da história, uma do 2º século e uma do 4º século em diante. Preste atenção, diversos dos elementos que são fundamentais para a fé cristã, entre eles está a crença na ressurreição. O primeiro é o credo apostólico, os católicos utilizam muito esse credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, um só e seu Filho, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Perceba, faz parte. Gerações e gerações de cristãos acreditavam naquilo que Jesus Cristo e os demais autores das Escrituras sempre afirmaram a respeito da solução para a morte. A vida após a morte vai ter início com a ressurreição. O credo niceno, já mais alguns séculos adiante, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, desceu do céu, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem, e também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, universal, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados,
e espero a ressurreição dos mortos e da vida do mundo que há de vir. Amém. Percebe? Ao longo de séculos, os cristãos sempre enxergaram a solução da morte como a ressurreição. É a partir da ressurreição que a possibilidade da vida após a morte se dá início e se torna uma realidade para cada um de nós. Nós não precisamos de atalhos, nós podemos confiar naquilo que as Escrituras dizem. E não apenas a história, a tradição, a fé cristã afirma essas coisas, mas a Bíblia é repleta de momentos em que essa crença é trazida como parte fundamental da fé cristã. Deixa eu compartilhar um outro texto com vocês. São Paulo, o apóstolo Paulo, dá destaque a esse tema da ressurreição no texto bíblico, e eu vou ler a carta que ele escreveu aos cristãos de Corinto, a primeira carta, no capítulo 15, alguns versos. Veja a argumentação de Paulo a respeito desse assunto. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Veja, naquele tempo, no início da pregação cristã, a maioria do mundo ao redor de Israel cria numa alma imortal. E quando a pregação de Jesus, morto, ressuscitado, e que vai nos ressuscitar como solução para a morte, começa a alcançar essas outras nações, as pessoas, mas não pode existir ressurreição dos mortos, porque a alma nunca morre. Então, Paulo começa a conversar com essas pessoas que estão aceitando o cristianismo e têm dificuldades com o tema da ressurreição. E Paulo segue dizendo: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, Deus também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados, e não há solução para nós, seres humanos. Neste caso, também os que já dormiram em Cristo estão perdidos, nunca vão levantar da sepultura. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Em suma, Paulo está dizendo, cristianismo sem crença na ressurreição como solução para a morte, o nosso maior drama como resultado do pecado, é inútil, é sem sentido, é uma fé que não serve para nada. Se a gente adota o cristianismo apenas como uma conduta ética e moral para a vida aqui, eu vou fazer o bem, eu vou ser honesto, nós não precisamos de cristianismo para isso. Nós temos a ética, temos outras ciências do comportamento. Nós não precisamos de Jesus para nos dizer o que é o bem. Nós precisamos de Jesus para pagar os nossos pecados e nos garantir a solução da morte, que é a ressurreição. Você conhece alguém que é um acumulador? Já assistiu alguma vez esses programas? O Discovery Channel tem alguns desses programas, né? De acumuladores. E não dá para entrar na casa, ela está entulhada de coisas, as pessoas vão colecionando coisas e elas não querem abrir mão e vão guardando as coisas, né? Essa minha avó que eu contei no início, ela era um pouquinho acumuladora, tinha tanta coisa inútil na casa dela que ia se jogando pelos cantinhos e tal, e a gente ia encontrando coisas inusitadas ao longo da casa. Não faz muito tempo eu visitei alguém que tem a tendência de ser acumulador, está sob controle, ele tem só 3 geladeiras na casa, né? Está sob controle. E a gente vai olhando as coisas, a gente vai se perguntando, por que essas coisas estão aqui? Não faz sentido nenhum acumular esse monte de coisas. Não tem propósito. Eu quero dizer para você que a fé cristã, sem a crença na ressurreição como solução para a morte, é um acúmulo de coisas inúteis. Podem servir para alguma coisa isoladamente, mas o conjunto não leva a lugar nenhum. Paulo está dizendo, não faz sentido ser cristão sem olhar para a realidade da morte e enxergar em Jesus a solução. Ele nos deu o caminho, por isso ele é o caminho, a verdade e a vida, por isso ele é a ressurreição e a vida. Por meio dele, nós temos a única solução possível para a morte.
essa religião sem esperança da ressurreição, como resposta para a morte, ela não vai nos levar para lugar nenhum. Agora, duas perguntas. A primeira, se não existe vida imediatamente após a morte, o que acontece com os mortos? O que é a experiência da morte? Eclesiastes capítulo 9, o sábio Salomão responde. E ele diz: tudo o que fizer, faça bem feito. Pois quando descer à sepultura, Sheol, o nome da nossa série, quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Não há nada. É o deixar de existir. A gente gosta de romantizar o assunto da morte, dizendo, não acabou, já imediatamente né, virou uma estrelinha no céu, né? É um espírito de luz que vai iluminar outras pessoas. A gente gosta desse conforto imediato para o drama da morte, mas o que a Bíblia está dizendo é que, para quem foi, e ela faz essa comparação constante, a morte é como um sono. Normalmente a gente, numa noite bem dormida, a gente não lembra da noite, a gente não percebe, quando percebeu, acordou. Foi. E de vez em quando a gente precisa dessas noites, né? Eu estou precisando de uma dessas. É exatamente isso. A Bíblia não ensina um sono da alma, uma alma imortal que precisou descansar, está quietinha de castigo no túmulo, presa. Não. Nós deixamos de existir para voltar a existir quando Jesus Cristo nos chamar. O fato da morte ser comparada com um sono reside na certeza de que é possível acordar. A morte que nós conhecemos, falamos a semana passada, é a solução de Deus para que todos nós possamos juntos experimentar os méritos de Cristo Jesus. Agora, a segunda pergunta, o que acontece com os mortos? A segunda pergunta é, quando vai acontecer a ressurreição? E também há uma resposta que a gente viu naquele primeiro texto de Jesus, não é? Vai chegar o dia em que os que estão nos sepulcros, nos túmulos, vão ouvir a minha voz. Esse é o dia da ressurreição. Quando é que vamos ouvir a voz de Jesus? Há um outro texto nas Escrituras que eu quero compartilhar com vocês. 1 Tessalonicenses, também carta do apóstolo Paulo. São Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica, a primeira carta, capítulo 4, versos 13 a 17, Paulo diz o seguinte: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. E dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. E primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E então estaremos com o Senhor para sempre. Você consegue imaginar essa cena? Do que Paulo está descrevendo aqui? Por causa do pecado, vimos isso a semana passada, a morte nos alcança a todos, mas a solução para a morte vai se dar com a volta de Jesus. É isso que os credos que nós lemos afirmam. O dia em que Jesus Cristo voltar, nesse dia, Ele vai fazer com que todos aqueles que estão nos túmulos voltem à vida. E essa fé na ressurreição é o conforto que nós precisamos quando perdemos alguém. Não precisamos dos atalhos ou de romantizar que não acabou. Nós podemos ter a esperança do reencontro. Eu tenho uma prima que nasceu com uma grave doença, e ela não tinha, desde pequena, uma perspectiva muito longa de vida. Ela chegou à idade adulta, contrariando a previsão dos médicos, casou-se.
mas com poucos anos de casada, ela faleceu. Tinha talassemia, uma dificuldade em processar ferro no organismo, e ela faleceu. Acontece que há poucos anos antes, a primeira sobrinha dela, minha também, filha mais velha do meu primo, faleceu poucos dias depois do nascimento, foi enterrado no túmulo da nossa família, o lado da família da minha mãe. Essa é uma prima por causa desse casamento do meu primo. E quando ela faleceu, a família dela foi conversar com a nossa família para que ela fosse sepultada no mesmo túmulo onde estava sepultada a pequena Vitória, porque era desejo de toda a família que quando Jesus Cristo voltasse e ele chamasse cada um dos seus filhos de volta à vida, a família fosse reunida no mesmo instante. E lá está ela, aguardando a volta de Jesus, aguardando o momento da ressurreição. E aquilo que é uma tristeza incalculável, a perda de gente que nós amamos, recebe o conforto da esperança de estarmos juntos de novo, só que para sempre. A nossa experiência com a morte é que a vida após a morte começa com a ressurreição. A segunda verdade que eu queria compartilhar com vocês é que a vida após a morte será a continuidade do nosso início perfeito. Aquilo que estudamos na primeira semana. A morte é uma intrusa, uma experiência intrusa na humanidade. É um parêntese. Ela não existia antes, não foi planejada por Deus, passou a existir e não vai existir para sempre. Vai chegar um momento em que a morte vai deixar de ser uma realidade para a humanidade. E quando esse dia chegar, como vai ser a nossa experiência de vida após a morte? Eu queria ler esse texto junto com vocês. É um texto do apóstolo João, São João, no livro do Apocalipse, já chegando no final do capítulo da história humana, e João escreve: das visões que Deus lhe deu, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, o mar também não mais existia. E eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. E eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e é verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. E o vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Perceba o paralelo. Aquilo que a gente estudou em Gênesis, no primeiro tema dessa série, quando Deus faz todas as coisas, João olha e vê a criação nova de novo. Quando a morte é encerrada, quando a morte deixa de ser uma realidade para a existência humana, é no contexto de uma nova criação. É retomar a história de onde ela parou. É nos dar a oportunidade de voltarmos a experimentar o que deveríamos ter experimentado desde o início. Portanto, o que vai ser a vida após a morte, vai ser a continuidade da nossa vida original. Isso significa que nós vamos experimentar a restauração do projeto original de Deus para nós. Você já precisou restaurar algum objeto antigo e levou nas mãos de um especialista para que ele, cuidando de todos os detalhes, deixasse novinho em folha, como se tivesse saído imediatamente, naquele mesmo dia, da fábrica? Quando nós éramos crianças, nós ganhamos 2 brinquedos, um conjunto de Autorama e um Máximos, era um carrinho de controle remoto. Isso tem perto de 40 anos. Há pouco tempo atrás, meu irmão levou numa loja de um especialista e entregou o brinquedo
surrado pelos anos, sem funcionar, nas mãos daquele especialista. E ele desmontou tudo, substituiu por peças originais, e o brinquedo funcionava exatamente como no primeiro dia em que a gente ganhou, na manhã de Natal. Era alguém que sabia como fazer que aquele velho brinquedo voltasse a funcionar como foi idealizado pelo fabricante. Essa é a experiência de vida após a morte que nós vamos experimentar. Quando Jesus Cristo nos chamar da sepultura, nos chamar da morte, e nós experimentarmos o início da vida eterna, nós vamos estar voltando para o projeto original de Deus. A vida humana, como nós a descrevemos no primeiro episódio dessa série. Uma vida integral, onde todas as partes e experiências humanas funcionam. Isso significa que nós vamos viver a experiência plena de humanidade. Nós vamos lembrar quem nós somos, com quem convivemos, as coisas que fazemos, nossa personalidade, nossa identidade vai ser preservada. Nós vamos saber exatamente quem nós somos. Essa é a vida que Deus experimentou para nós. Como é que a gente pode saber se isso vai ser assim mesmo? Nós temos um modelo de ressurreição, Jesus Cristo. Lembra? Todos os credos falam sobre isso. Porque Ele morreu e ressuscitou, nós também podemos, mesmo que experimentando a morte, vamos ressuscitar. Vou ler esse trecho da ressurreição de Jesus. Nós encontramos esse trecho no Evangelho de João, capítulo 20. São Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os demais discípulos quando Jesus apareceu no dia da sua ressurreição. E os outros discípulos contaram a ele: nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, eu não vou acreditar. Passada uma semana, os seus discípulos estavam outra vez reunidos, e Tomé agora estava com eles, e apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E então, olhando diretamente a Tomé, Jesus disse a Tomé: vem cá, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia, disse Jesus a Tomé. E Tomé respondeu: Senhor meu, Deus meu. E então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Deus é um especialista. O projeto original vai ser restaurado. A vida eterna que eu e você vamos experimentar como solução para a morte é uma vida plena, humana, de carne e osso, não sujeitos ao cansaço, à dor, ao sofrimento. Isso tudo vai passar, mas uma experiência plenamente humana. Nós vamos ter a memória do cheiro, a memória do sabor, a memória das emoções, o rosto das pessoas, o nome que diz tanto sobre quem nós somos, as experiências todas lá. Essa é a solução de Deus para a morte, que é o maior inimigo que nós seres humanos temos. Mas porque Jesus venceu, morreu e ressuscitou, eu e você também podemos ter esperança de ressurreição e de vida eterna. A solução para a morte existe, ela se chama Jesus Cristo. Para Ele, o túmulo é sinônimo de superação e ressurreição. No encontro com a irmã de Lázaro, antes de fazer o milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus se dirigiu a Marta e perguntou a ela: Marta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio. E hoje Jesus Cristo faz essa mesma pergunta a você: filho, filha, não importa a sua dor, não importam as suas perdas, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Eu espero de todo o coração que você encontre conforto na fé que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Quando Paulo deu aquela orientação aos cristãos de Tessalônica, ele disse: eu digo essas coisas para que vocês não sofram e não se entristeçam como aqueles que não têm esperança.
E eu queria desafiar você ao final dessa série: tenha esperança. Não permita que a dor e a tristeza da separação e da perda, da morte, do sofrimento, provoquem em você uma tristeza insuperável. Ele é a ressurreição e a vida. Pode curar todas as coisas, inclusive a sua dor, por não ter ao seu lado aqueles que um dia já perdemos. Eu quero orar por você, para que você tenha fé e esperança, até que um dia Jesus Cristo reúna de novo todos os seus filhos, e ao chamar o nome de cada um de nós, estejamos todos lá. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, ao longo dessas 3 semanas, estamos parando para ouvir o que a Tua Palavra fala sobre esse assunto, que é um assunto tão pesado, tão difícil, que nos causa tantas dores. Tantas vezes já choramos por causa da realidade da perda e da separação. Mas aqui estamos nós diante de um convite que o Senhor nos faz, para termos fé e esperança. E para permitirmos que a crença na ressurreição como resposta bíblica à experiência da morte nos permita, como João, olharmos para o futuro e enxergarmos novo céu e nova terra, onde a morte já não vai mais existir. E que pela Tua graça, nossas feridas sejam curadas, nossa tristeza seja substituída por alegria, e por causa da esperança, a gente tenha o desejo de ver Jesus Cristo voltando para interferir definitivamente na história humana, fechar essa página e começar uma nova história. Que seja a nossa nova história. É a nossa oração, é o nosso pedido, oramos em nome de Jesus. Amém.